estamos aqui no podcast Politizando do Estado Play. E hoje recebemos aqui um vereador político cuja trajetória faz parte da história de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sempre militando e ligado especificamente, mais diretamente, à área de saúde. O vereador Dr. Loéster, como é conhecido, tanto na Câmara quanto nos bairros de Campo Grande. Dr. Loéster, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E o senhor tem toda uma trajetória. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua trajetória, que faz parte da história da política de Mato Grosso do Sul. Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes e agradecer essa oportunidade de estar aqui, podendo falar com nossa população. Realmente tem uma história. Se pensar bem, eu comecei na vida política no 3º ano de medicina. Eu fui candidato a vereador, claro, sem nenhuma estrutura, sem nada, mas via a Revolução, para mostrar que os jovens eram de oposição, que eu era um dos jovens de oposição, porque era na época do MDB e Arena, né? Então eu fui candidato, e aí comecei a minha vida política. E aí depois eu fui candidato de novo, a vereador já formado. Quando a eleição você tinha que votar de cabo a rabo, que se usava esse termo, né? De vereador ao governador do estado, que não votava para presidente, ao governo do estado. Fui o mais votado do meu partido na época, só que nós não fizemos coeficiente. Aí na próxima eleição, aí eu fui candidato a vereador, eu fui eleito vereador. Depois eu fui candidato a prefeito de Campo Grande, fui candidato a vice-prefeito de Campo Grande, e fui candidato a deputado federal, né? E fui 3 mandatos de deputado estadual. Então eu tenho uma história dentro da vida política do meu estado e da minha cidade. O que mudou, assim, o senhor como conhecedor dessa política antiga e hoje ainda presente, participante, atuante, na política atual, assim, que avaliação que o senhor faz, as diferenças de antes e de agora? Olha, vamos dizer a verdade, antes era muito melhor. A eleição era alegria, era a alegria do povo. Você participava, fazia um comício, podia oferecer numa reunião um café, na época usava-se o tal do arroz carreteiro. Isso era festivo, você sabia que quem ia ali, nem todos iam votar em você, mas iam, e era uma alegria imensa. Havia sorriso do adversário junto da gente, a gente junto deles. Hoje não. Hoje não existe mais nada disso. Você mal e mal tem contato com o eleitor, você tem que estar correndo atrás. Não existe mais nada disso aí. Quando você sai na rua fazendo carreata, mas isso não gera nada, né? Gera uns gritando a favor, outros gritando contra. Então eu nem faço isso. Principalmente candidato a vereador não deveria estar fazendo essas coisas. É totalmente diferente. É uma eleição muito mais difícil do que era no passado. Infelizmente, eu gostaria que fosse como era antes, mas com responsabilidade. O cara fazer campanha sem uso da máquina, sem uso de dinheiro público, sem uso de dinheiro que você era comprado praticamente pelas empresas para você representá-las, pagava. Por isso que mudou essa história. Tem que ser o eleitor, o político tem que ser independente. Ele sai candidato, deve ter uma ajuda partidária, uma ajuda em igualdade para todos. Isso não existe de forma nenhuma. Os nossos deputados federais, lá quando votam essas coisas, votam para eles. Eles sim saem de lá para ser candidato com uma máquina de dinheiro com eles, definido para fazer campanha. E aí os outros ficam sempre nessa historiazinha. O partido recebe uma fortuna, eles têm uma fortuna para gastar, mas não é verdade. O que chega, por exemplo, no caso de vereador, o que chega é mínimo, não dá para nada dentro de uma despesa de uma campanha bem feita, de uma campanha que você está fazendo com o objetivo de ganhar. Porque se você está pondo só seu nome para ser candidato, tudo bem. Se R$10 mil resolve a sua campanha, você estava lá, mas não é isso. Não tem. Existe uma diferença imensa daqueles que recebem uma fortuna para ser candidato a vereador, enquanto os outros recebem uma quantia mínima. Vereador, o Campo Grande está vivendo uma eleição bastante acirrada nesse primeiro turno. Como é que o senhor avalia independente, o senhor tem o seu candidato, o partido que o
candidato que o seu partido apoia e tal. Como é que o senhor avalia o quadro de candidaturas? Como é que o senhor avalia que está hoje? Olha, eu vejo uma eleição para prefeito um pouco diferente das outras. Sempre que você tem eleições para prefeito, você tem candidatos fortíssimos, iniciando 2, 3 fortíssimos, que vão disputando, que vão caminhando. Nós iríamos ter um bom candidato forte, que estaria mudando a história dessa eleição, que era o André Putinelli. Mas ele realmente resolveu não ser candidato, a gente tem que respeitar, afinal de contas, ninguém pode impor ninguém a ser candidato, e ele acabou decidindo, fez uma aliança com o PSDB, e o candidato que eu carrego é o Beto Pereira. Mas você vê que a situação é difícil, ficou tempo. Só uma candidata que despontou, que ela começou antes, tal, hoje já caiu bastante, e os outros ficaram tudo lá embaixo. Agora que começou o crescimento, lento, não teve aquela disputa forte. Eu vi o debate que houve, eu fiquei triste com aquele debate. Não houve garra. Você não sentiu garra naquele debate. Não é ter pancadaria, mas você vê que a pessoa responde sem aquele entusiasmo. Não sei, parece que está um com medo do outro. Não pode ser assim. Eu quero que esse debate que vai ser feito, não sei, diz que agora no final da campanha, seja um debate de pegar fogo, mas no bom sentido, de proposta para Campo Grande, de assumir compromissos. Eu não vejo ninguém assumir compromisso com o hospital municipal que está sendo lançado, a não ser a própria prefeita, é claro que é ela que lançou. Eu quero ver assumir compromisso para a população ter certeza que o que ganhar está realmente sendo responsável pela construção do hospital municipal. Isso precisa ser feito nesse próximo debate. O senhor tocou aqui num ponto, a questão da saúde, que sempre foi sempre foi o carro-chefe das suas campanhas, até pela sua formação como médico, como conhecedor da área, né? Uhum. Como é que o senhor avalia o setor da saúde em Campo Grande, que vai eleição, vem eleição, e o setor da saúde é sempre tema de muito debate, de muita... todo mundo apresentando proposta, e continua o problema do imposto de saúde. É o carro-chefe de cada candidato a vereador, né? Fala saúde, todos eles vão resolver o problema da saúde. Eu estou no 4º mandato, nenhum mandato que eu assumi, a saúde estava boa, e nenhum mandato que eu terminei, a saúde estava boa. Sempre esse problema. Falta remédio, falta unidade, falta leito. É o povo reclamando. Isso é há 16 anos atrás que eu fui a primeira vez vereador. E, infelizmente, isso vem acontecendo. Porque, primeiro, Campo Grande hoje nós temos não tem 1 milhão de habitantes, mas atendemos 1,5 milhão. Isso não é mentira, isso é estatística, que nós atendemos muito mais do que nossas forças. E a verba que vem do SUS para Campo Grande é relativa, para todos os municípios, é relativa à sua população. Né? E você não pode cobrar do cara que vem da outra cidade para cá para equilibrar. Então, realmente, tem muita dificuldade, mas isso não quer dizer problema nenhum. É só saber administrar, você pode manter muito bem a saúde. Não, é triste você saber que está faltando remédio. Isso não pode faltar, porque você tem noção do que você gasta. Por exemplo, assim, de Novalgina, vamos usar um termo simples, de Novalgina, você tem a noção do que você gasta por mês, tem noção do que gasta no ano. Então, você tem noção do estoque. Você tem um estoque tal, esse estoque dá para 3 meses. Então, um mês antes de entrar no estoque no mês final, tem que estar com o produto chegando. Então, você tem que ter noção. É claro, se há uma epidemia, uma coisa, realmente aí quebra aquela segurança daquele medicamento, porque há um consumo maior, mas dentro da realidade, dentro da estatística, o consumo se mantém, vai crescendo de acordo com o aumento da população. Então, isso eu digo assim, que é uma má administração do encarregado, do secretário de saúde, que muitas vezes não prioriza essa situação. Se priorizar, não pode faltar medicamento. Falta no primeiro mês que está entrando, que está assumindo, no segundo, terceiro, depois tem que se normalizar. Isso tem que acontecer. Agora, o maior problema que dá nas UPAs, sempre tem que aumentar a UPA, tem que criar a UPA, reformar a UPA, reformar posto de saúde, mas não é isso só. Nós temos que manter e ver qual é a causa das UPAs lotadas, da população reclamando que o paciente está lá numa maca esperando uma vaga no hospital, fica 3, 4, 5 dias lá. É a falta de leitos. É inadmissível que Campo Grande, uma capital, mantenha a cara de cidade interiorana. Nós éramos do interior porque Cuiabá era a nossa capital, né?
Hoje não. Nós não temos um hospital municipal. As cidades menores, que está sem condições, tem um hospital municipal. Lá em Galope tem um hospital que tem o nome da minha mãe, que foi uma luta minha e do Moca, quando nós éramos deputados, para construir o hospital lá na cidade, para diferenciar de Jardim, para ter a população ter onde nascer e não ser como era antes, tinha que ir tudo para Jardim, e desafogar o atendimento em Jardim. Então o Jardim ficou para um atendimento mais pesado, para aqueles casos mais graves. Exatamente é isso que tem que se fazer. Ficou uma regional ali. E aqui em Campo Grande nós não temos hospital. E ficamos só usando e ainda muitas vezes atrasando o pagamento. Isso não é da atual prefeita, é de todos eles que vêm fazendo isso aí, a toda essa época. Bom, o senhor já é vereador já há alguns mandatos, então aí a Câmara passou por um período, principalmente de 2012 para cá, por muita turbulência política. Foi complicado. Como é que o senhor avalia hoje o atual quadro? Se houve uma certa pacificação? Como é que deve ser esse comportamento legislativo e executivo? Olha, o comportamento deveria ser padrão, dentro de conhecimentos. Os vereadores deveriam tomar posição, não simplesmente porque é da situação a favor, não simplesmente de oposição, que se ele é contra. Tem que ver Campo Grande, ver o interesse de Campo Grande. Se vem do poder legislativo, executivo, o que é de interesse de Campo Grande, não tem que estar criando problema, discutindo. Podemos melhorar, se for o caso, né? Mas, infelizmente, tem opositores que só fazem oposição. E duro, que chega numa hora, está totalmente oposto ao contrário. Então, qual é a filosofia desses candidatos? Que, de repente, é contra ferrenho e depois está a favor ferrenhamente. Essas mudanças não deviam acontecer. A gente tem que ter personalidade, defender, ser correto, não estar em busca de aplausos dentro do plenário. Esse é o vereador que realmente eu sempre sonhei em ver, o tipo da vereança que eu faço. Não ando em busca de aplausos, nada. Tenho posição definidas. Eu não faço simplesmente, eu não sou oposição. Até eu falei isso, que oposição falaram que eu não sou posição, né? Eu não sou oposição, né? Eu sou vereador de Campo Grande. É interesse de Campo Grande. Porque você para fazer ser de oposição tem que só cuidar contra o que vai ser feito, né? Então, o vereador se elege, tem seu partido, muitas vezes ele se elege pela oposição, mas ele tem que ter uma consciência que a oposição não pode ser uma oposição destrutiva. Nós temos opositor, por exemplo, até que votou contra o empréstimo para construir o hospital. O que é isso? Que tipo de construção é essa? Então, essas coisas que deixam a gente magoado. Mas eu convivo muito bem na Câmara, eles convivem muito bem comigo, nós se damos muito bem, e eu sou vice-presidente, e as coisas estão indo bem. Melhorou muito em relação a câmaras anteriores, era pior, você viu que houve coffee break, houve aquelas coisas todas. Hoje a Câmara tem uma linha muito mais correta, muito mais ideológica, mas sempre com essas falhas de ser oposição e não ser oposição, ser oposição. Seja o vereador que se inicia caminhando na casa e que se termine o seu mandato como iniciou caminhando. Bom, Campo Grande se fala muito que Campo Grande ela viveu um ciclo de crescimento, de desenvolvimento bem grande e nos últimos anos meio que estagnou. A que se deve isso, o senhor acredita, assim, na sua opinião? Eu acredito que essas complicações de administração, né? Entra prefeito, sai o prefeito, entra outro, e o estilo da política de cada um. Então, falta credibilidade para a população, para os nossos empresários. Eles têm que ter incentivos, e tem muitas vezes, você vê na Câmara, a pessoa que é contra qualquer incentivo que a prefeitura concede. Tantos milhões poderia entrar nos cofres públicos. Não é assim. Pode entrar, mas está favorecendo, está dando emprego, está fazendo renda dentro do país. É muito mais vir dessa forma do que simplesmente vir por causa que está cobrando um imposto altíssimo daquela empresa. Não é assim. Acho que tem que ter visão de como deve ser a administração, ter consciência de que só se movimenta se tem dinheiro correndo no município. Bom,
assim, além da saúde, da parte de infraestrutura, né, que são mais cobrados, qual outro setor, por exemplo, educação, qual a sua visão, qual são os projetos? Eu que já fui deputado, né, 3 mandatos, do 4º mandato de vereador, eu posso dizer para você que a educação vem melhorando muito. Vem melhorando, inclusive melhorando a remuneração para os professores. Porque se você não tem uma educação, se você não tem os professores bem remunerados. Eles têm uma luta intensa e têm acompanhado. A atual prefeita aí tem chegado ao acordo com a classe. Isso é muito importante se dizer. E antes era muito mais difícil, né, esses acordos. Agora, a mesma coisa com a saúde. A saúde precisa de ter profissionais bem remunerados. Quando eu falo profissionais, não é o médico, não. É todos aqueles que trabalham com a saúde. Aí você tem uma saúde a contento, porque a pessoa trabalha muito mais feliz, muito mais contente. Mas é aquela história, é saúde, vamos recolher, vamos diminuir, porque é muito caro, é muito gasto. Infelizmente, isso é o que acontece. A hora que a saúde ela está dentro de um quadro que o município tem condições de manter bem, aí vai ser uma grande alegria para a população. Bem, doutor Loécio, que nossos microfones aqui ficam abertos para o senhor, se eu queira falar mais alguma coisa, queira mandar sua mensagem para o eleitorado, nós já estamos praticamente na véspera da eleição. Eu quero dizer para os eleitores, de uma forma muito especial, as minhas milhares de pacientes que eu tenho aqui. O senhor pode, inclusive, as minhas milhares de pacientes que eu tenho em Campo Grande, dizer a vocês que eu estou sendo candidato à reeleição, tenho o objetivo de lutar pelo hospital que já está praticamente para ser iniciado, e eu preciso realmente do apoio de vocês, porque meu objetivo é trabalhar para o Campo Grande. E já deixando consciente vocês, não serei mais candidato a vereador na próxima eleição. Ganhando será meu último mandato de vereador. Isso já estou falando no ar para que tenha certeza disso. Então, me estenda a mão, vamos chegar junto nessa vitória que é para vocês, não é para o doutor Loécio, é para a população, é para vocês, campograndenses, que eu quero continuar trabalhando. Me ajude. Meu número é 15555. Estou com o Beto 45, para prefeito. Muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é sempre bem-vindo aqui. E boa sorte no dia 6. Eu que agradeço e espero que essa sorte venha mesmo. Esse foi mais um podcast Politizando aqui do Estado Play. Até o próximo.